Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Bial e Yara. Esse episódio aqui, a gente vai ter que manter a amizade depois, mas todas as opiniões aqui são só profissionais, viu? Fala pessoal, aqui é o Júlio, direto do túnel do tempo, falando sobre as coisas que a gente sempre gostou e não gosta mais. É. Fala pessoal, aqui é Ferkenob, lá do Incontroverso, Fernando Ineco aqui na área de novo, participando mais uma vez aqui com o pessoal do Perspectivas Adulteradas. E, por favor, não me julguem tanto neste episódio, não tenham raiva de mim. Não é culpa minha, né? Não vale xingar o coleguinha, né? É. Fala pessoal, aqui é o Ribas. Se alguém falar mal do Adam Sandler, eu vou embora, hein? Já vou deixar avisado aí. Fala pessoal, aqui é Yara. E se eu sumir, foi o Miau, tá? Não é meu microfone, não. Ele que me boicotou. Muito bem, ouvintes. No episódio de hoje, a gente tá de casa cheia aqui pra falar sobre um tema extremamente legal aqui pra gente, que é filmes. Só que a gente vai falar sobre uma perspectiva um tanto quanto diferente. A gente vai tentar entender por que tem filmes que envelhecem bem, filmes que envelhecem mal e outros que, apesar de envelhecerem mal, a gente tem guardado no coração com aquela saudade, com aquela nostalgia muito massa. E também, né, como eu falei, a gente vai tentar entender, né, nessa conversa aqui que a gente vai ter, por que existe isso, né? Por que nem todos os filmes eles envelhecem da mesma forma. E também, logicamente, a gente vai ter opiniões um tanto quanto controversas aqui, né, Fernando? Bem controversas, tenho certeza. Então, pega aí o seu pacote de pipoca e a sua coleção de DVDs e vamos lá pro episódio. Muito bem, pessoal, vamos lá então para nossa sessão de agradecimentos. Hoje a gente tem novidades por aqui, né? Temos mais apoiadores, então fico muito feliz demais mesmo, porque tem mais gente acreditando nesse projeto. E vamos lá então, né? O primeiro agradecimento aqui é pro Santiago, lá do Incontroverso, né? Um grande abraço, Santiago. Também tenho que agradecer aqui o Anderson Calanguinho, lá de Campo Mourão. A Yara, de Bragança Paulista, que tá aqui no episódio com a gente. Também tenho que agradecer o Júlio Macoge, que também tá aqui no episódio, né? A gente tem bastante apoiador aqui no episódio. O Rafael Queiroz, lá de Itatiba, né? E agora temos mais 2 novos apoiadores, que são eles. O Fernando, vulgo Wolfuxo, né? Que também é lá do Incontroverso, né? Ele faz participações lá, ele é membro fixo lá no Incontroverso e agora se tornou um novo apoiador aqui do Perspectivas Adulteradas. Então, um grande abraço, Fernando. Muito obrigado aí pelo seu apoio. Eu não vou agradecer tanto pelas opiniões que você expressou nesse episódio. Ouvintes, vocês vão ter que ter muita calma no coração e muito carinho com o Fernando, né? Depois que vocês ouvirem esse episódio. E também tem um grande abraço aqui para passar para Camila, lá de Sorocaba. Camila, um grande abraço para você. Você, pelo que eu vi, também tá seguindo a gente faz um bom tempo no Instagram. Grande abraço, muito obrigado mesmo por acreditar no Perspectivas, né? E dar o seu apoio. E se você quer ter o seu nome lido aqui, né? No hall de apoiadores do Perspectivas Adulteradas, é super simples. Basta você acessar a nossa campanha lá do Apoia-se, né? A gente tem os links no site, tem tudo certinho ali. Na dúvida, basta você colocar lá apoia.se/Perspectivas Adulteradas e você vai achar a nossa campanha. Lá tem 3 faixas de apoio em que você vai poder escolher uma delas, né? A que mais se adequa ao seu orçamento e vai poder ajudar a gente nesse projeto, né? Dependendo da quantidade que você apoiar, você vai ter o acesso ao nosso grupinho da alegria, que é o nosso grupinho do WhatsApp, onde a gente continua batendo papo, trocando ideia, jogando conversa fora e assim por diante.
Então, dá uma olhadinha lá, considere ser um apoiador do Perspectivas Adulteradas. E se você não quer apoiar pelo Apoia-se, você também pode fazer um Pix, né? Não precisa ser recorrente nem nada, né? Mas se você sentir aí no teu coraçãozinho que você quer ajudar o Perspectivas com o Pix, você também pode fazer isso pelo e-mail, né? perspectivasadulteradas@gmail.com. O último recadinho que eu tenho aqui é que no dia 6, sexta-feira que vem, a gente vai gravar o episódio de especial dos Dias dos Namorados. Então, se você quer participar desse episódio, né, contando as suas histórias, a gente tem um formulário do Google que a gente criou nas nossas redes sociais, tem o link aqui na descrição do episódio, onde você vai poder mandar a sua história, né? Você vai colocar ali algumas informações de título da história, a sua história mesmo, de fato, né? E não tem a necessidade de você se identificar. E se você tem aquela história de amor mal resolvido, aquela história de derrota, ou aquela história de derrota que depois virou história de amor pra valer, enfim, né? A gente sabe que tem muito disso. Você pode contar ela por esse formulário. É totalmente anônimo, você não precisa se identificar. Ou se você quiser se identificar para poder mandar aquela declaração de amor para o amor da sua vida, fique à vontade. Preencha esse formulário aí até o dia 6 pra gente poder ler ele aqui no episódio e enriquecer mais aí a participação dos ouvintes, né, nesse episódio tão bacana que é o episódio do Dia dos Namorados. E se você quiser também mandar um áudio pelo Instagram, né, se você segue a gente pelo Instagram e quer mandar um áudio, pode mandar também, que a gente dá um jeito de anonimizar o áudio, coloca aqueles efeitos bizarros assim na voz, para que você possa participar junto com a gente. Então, sem mais recados, pessoal, até daqui a pouco lá no episódio. Falou, gente! Júlio, você é a primeira vez que está por aqui, então eu peço que você se apresente pro pessoal e fale um pouco sobre você, o que você faz, da onde você veio, o que você gosta de fazer e assim por diante, antes da gente entrar na nossa pauta. Bom, pessoal, muito feliz de estar aqui colaborando com esta pauta, que é uma pauta que me interessa muito, que são filmes, né? Mesmo os filmes que a gente já não gosta mais, né? Eu sou um cara que sou nascido em São Paulo e vim, com 15 anos eu vim morar no interior, então, pelo menos eu, Miau e Yara, nós estamos relativamente próximos, né? Estamos aqui eu fiz a conta antes de começar o programa, nós estamos a 70 quilômetros de distância apenas. Pelas belíssimas estradas do interior de São Paulo, belíssimas e muito bem pedagiadas, inclusive. Bota pedagiado nisso. Então, assim, coisa de 1 hora a gente já poderia se encontrar presencialmente. E comecei nessa vida de podcast em 2017, gravando o Bondcast, né? O Bondcast é um podcast que fala sobre James Bond, a gente também fala sobre outros filmes, né? Que eu sou muito fã de James Bond. Não só sou muito fã de James Bond, como tatuei o logo do James Bond no meu corpo. Eu tenho na minha asa direita, eu tenho o logo do James Bond tatuado. Comecei a gravar em 2017, e aí em 2021, o Léo lá do Radiofobia, né? Nosso querido Léo Lopes. Na minha opinião, o pai de todos os editores de podcast do Brasil. Todos os editores de podcast do Brasil devem dinheiro para Léo Lopes, entendeu? Me convidou para fazer parte também do Radiofobia, onde eu estou lá de 15 em 15 dias, tratando dos mais diversos assuntos, com pauta, sem pauta, com convidados, sem convidados, com podcasts amigos, com podcasts irmãos, com podcasters amigos e irmãos, às vezes falando sobre outra pauta, mas a gente traz gente também de outros podcasts. E aí, o ano passado, eu descobri o nosso queridíssimo Novela Cast, lá da Thaís, do Guilherme, do Lucão. E aí também acabei fazendo parte da bancada. Eu tô nesses podcasts aí de meu Deus, falando minhas groselhas, né? Arrumei mais um podcast pra falar minhas groselhas agora, que é o Perspectivas. Com certeza. Espere novos convites, porque groselha aqui a gente fala de monte mesmo. Estou disponível apenas de segunda a domingo, das 8 à meia-noite. Que massa, gente. Beleza, então vamos partir aqui. Eu quero lançar uma pergunta pra vocês e aí vocês se organizem aí pra ver quem vai responder primeiro, pra entender justamente esse conceito. Eu tive essa discussão hoje à tarde com a minha digníssima sobre essa questão, né? Por que tem filme que envelhece bem e por que tem filme que envelhece mal? Como que vocês definem isso, né? Como que vocês entendem isso? Bom, eu vou dar um exemplo muito simples assim, tá? Mas eu acho que os tempos mudam, né? A gente vai mudando, as obras cinematográficas
cinematográficas e até música e muitas outras coisas vão mudando junto. Então, quando a gente assiste um filme na época em que ele sai, você tá inserido naquele contexto ali. E aí, quando você cria uma lembrança afetiva daquilo, mas dali a 20 anos, a tua cabeça já é outra. Então, a melhor coisa, na minha opinião, é claro que tem filme que passa essa regra aí, né? Filme, série, que seja. Mas tem coisa que você vai assistir e vai te causar um estranhamento. Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Que nem é filme. Eu assisti o desenho do Ligeirinho quando era criança. E eu fui ver outro dia com a minha filha aqui, cara. É um negócio horrível. Olha isso. Os ratos mexicanos tentando cruzar a borda americana pra pegar o queijo. Caralho, velho. É justamente E o isso. Frajola é o policial da borda lá, É o cara. guarda. É o guarda, é. Só que quando eu era criança, eu não tinha essa referência, né, cara? Bem pesado. Então acho que é meio isso, né? A questão da arte, até como o Rivas está falando, complementando um pouco o que ele está dizendo aí, ela é a representação da sociedade em si, né? Então você tem a representação de modos de vida, a representação de momento político, a representação de descobertas de materiais, descoberta de qualquer coisa que seja que traga uma mudança ou uma afirmação do estilo de vida daquela época. Então você tem aí alguns filmes que retratam bem isso e que alguns deles são datados e alguns deles eu acho que viram até filmes históricos, né? Que representam bem como era naquela época, como se vivia, como se pensava e tudo mais. Então assim, eu tive a mesma conversa com a minha esposa hoje de manhã, a gente estava indo pro trabalho, eu estava falando que ia participar e conversando com ela um pouco sobre isso e a gente viu que muitos dos filmes, eles deixam de ser filmes ideais justamente da mesma maneira que o Ligeirinho deixou de ser uma coisa ideal para a sociedade de hoje. Por quê? Porque os parâmetros mudaram. A política mudou, a filosofia em cima de tratamento de pessoas mudou, até o próprio racismo, a parte dos gêneros e tudo mais. Então, assim, às vezes uma coisa que era aceitável, entre aspas, né, num tempo antigo, numa sociedade antiga, hoje em dia já não é mais tão bem visto e às vezes nem aceito. Então isso acaba deixando o filme muito rebaixado na sua evolução aí no tempo por causa dessa visão deturpada ou visão diferente do que a gente tem hoje. Mas tem um fator também que, na minha opinião, deixa os filmes datados, que é em relação à tecnologia, né? Sim, sim. Tem filmes que você assiste hoje com efeitos especiais que você fala, meu, como é que na época eu consegui... E isso estraga o filme. Estraga aquela visão que você tinha. Você entende que estava contextualizado lá no passado, só tinha aquele tipo de tecnologia para ser usado. Assim como também tem filmes que tem uma tecnologia ruim ou inferior ao que se tem hoje. E ainda assim, são passáveis, né? Ou são bons ainda, né? Pra gente assistir. Mas a tecnologia, na minha opinião, também influencia nessa da gente pensar que o filme é datado ou não, né? Totalmente. E até fazendo um gancho, né? Que isso que o Fernando falou primeiro, né? Com relação a essa questão da sociedade. Acho que até o Ribas também, né? Comentou. Um que eu tava pesquisando, não é um filme recente, mas é um filme que eu vi. Teve muito essa questão, né? Dele envelhecer mal por conta dessa questão da sociedade, né? Como era a sociedade na época. Era o Vento Levou. A forma, né, que é retratado todas as coisas ali no filme, cara, se você assiste hoje, logicamente, né, é até meio que anacrônico, né, se a gente for julgar com o olhar que a gente tem hoje por aquilo que era da época, né, mas é uma visão bem complicada, né, hoje em dia, né. E esse lance que você falou, né, da tecnologia, ô Júlio, a gente tem filmes antigos em que a tecnologia era limitada e se você assiste hoje em dia não ficou datado. Isso que é curioso, né. Jurassic Park é um exemplo disso aí. Isso, exato. É bem feito até hoje. Exato. Você falou em relação ao Vento Levou, né? Que é um filme cheio de problemas em relação à sociedade e tudo mais, tal. Se não me falha a memória, ele foi um filme que, de certa forma, quebrou um pouco um paradigma, porque a atriz que fazia a empregada dela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Então, assim, ao mesmo tempo que ele era um filme que estava retratando a sociedade, uma sociedade de passado, obviamente, né? Mas era um retrato de época, não era da época, era de época, né? Porque ele foi feito mais antigamente. É de época. É um retrato da época, né? Ele trouxe uma coisa positiva para a sociedade, que obviamente na época não deve ter sido bem visto por ela, né? Que foi essa história da moça ter ganho o Oscar, né? Enfim, nessa questão tem os dois lados, né? E acho que um outro ponto também, pra fechar uma tríade, né? Que é a questão do público-alvo, né? Se for pensar filmes que eram feitos pra nossa adolescência, no meu caso, né? Ali na época de, sei lá, início dos anos 2000 e assim por diante. Se a gente for assistir hoje em dia, cara, tem muita coisa que já não pega mais justamente por conta da época que foi lançado mesmo, né? Da minha adolescência, que era anos 80, 90, e hoje em dia é soft porn, cara. É soft porn total. Férias em Palm Springs. Porques.
Putz, verdade. É soft porn, cara. Então, assim, você via na sessão da tarde, não na sessão da tarde, que era no SBT, que passava muitas vezes na Band. Tela de sucessos, não, né? Na tela de sucesso era à noite, mas tinha um que era durante o dia, né? Cinema em casa. Tinha um que era durante o dia e você via lá o cara espiando o banheiro das meninas, as meninas só de calcinha. Porcs. Lembra do Porcs? Isso era um filme de adolescente que a gente tinha naquela época. Então, é realmente totalmente diferente, cara. Hoje em dia, você não vê um negócio desse. Agora, tem filme que era ruim mesmo, né, cara? A gente aqui tinha um gosto péssimo, né? Não é que a gente tinha um gosto péssimo. A gente tinha pouca opção, É né? referência. A gente também. não tinha Netflix, a gente tinha que esperar a sexta-feira, eu no meu caso, né? A gente tinha que esperar a sexta-feira chegar, pra chegar na locadora, pegar 4, 5 filmes, passar o fim de semana, era o que você assistia de filme. Hoje, 4, 5 filmes, você assistia um dia, 2. Então, gente, vocês vão me banir. Eu tava quietinha, eu tava ouvindo, mas assim, apesar de ser a mais nova aqui, eu tenho uma dificuldade pra enxergar as coisas da forma que vocês estão falando. Por quê? A gente não vai, obviamente, parar hoje pra ficar vendo filme, até porque não tem tempo, e se você vai ter tempo, você vai ver muitas vezes coisa nova. Mas eu não consigo, mesmo os filmes bosta, os filmes com coisas que a sociedade hoje não permite. É aquela época. Eu brigo muito com o Miel com a história do Van Helsing por conta disso. É aquela época. Logicamente, né, a história do Van Helsing, que já transcendeu os universos, é uma questão de sentimento da pessoa também. Quando eu assisti aquela vez, eu achei o filme mais fodástico no sentido de lobisomem, no exemplo do Van Helsing. Tinha nada a ver assim, que o Hugh Jackman era lindo. Não, isso era um detalhe. Os efeitos eram bosta, mas quantos filmes de efeito bosta a gente não viu? A historinha é meio bobinha, mas é o sentimento que aquilo causou. Não adianta você querer assistir hoje o Máscara, por exemplo, e achar que você vai achar engraçado que era igual antes. Isso não significa que o filme era ruim. Uma Máscara, se eu assistir hoje, eu ainda acho que eu vou gostar. Não assisti, mas... Isso porque é um filme que tem carinho pra você. Por exemplo, aquele Exorcista, aquele antigo lá, aquele que você dormiu abraçado com o travesseiro lá, aquela história que eu gosto de falar todas as vezes, ficou igual um banana assistindo. Caraca, aquele filme que você se cagou na sala. Isso mesmo. Meu pai, muito brabão, saiu, a gente ficava na sala vendo, né? Ele saía assim, bravão, assim. Aí tava o Miel abraçadinho com a almofadona, assim. Tá escondidinho, assim. Almofadinha, assim. Aí ele olhou assim. Que é isso aí? Você tá bem? Você tá bem? aí? Qual é o Exorcista? O Exorcista mesmo? O primeiríssimo? Sim. Da menina virando a cabeça? Esse mesmo. Então, esse que a Yara tá falando, que a gente assistiu, foi a versão do diretor até, que a menina desce a escada, né, de aranha lá, tá ligado? Todo mundo fala assim, mas esse filme é ridículo. Não, de forma alguma, gente. De forma alguma Se mesmo. você olhar assistir esse filme depois de velho, ele tem não sei o quê. De forma alguma. Não, mas vocês nunca escutaram. Tem uma tela que aparece no meio, igual a Jequiti, quando o SBT fazia. Sim, tem o Pazuzu. Aí não sei o quê. O efeito é ridículo. Assiste que você não vai ter medo mais. Eu nunca mais, na minha vida, vi e vou ver esse negócio. Porque é o sentimento que ele me causou, entendeu? Eu tô com você. Assim como eu já assisti Van Helsing 2 vezes e gosto, dou risada das partes que é bosta, porque tem parte que é bosta, e boa. Tava assistindo esses dias Os Gatões. Eu até postei lá no grupinho da Alegria, ninguém deu moral, acho que era no feriado. Aquele filme também é outro. É cheio das piadas, mas só de ver o cara dando um livrado na cara do outro, pegando uma... Eu já rachei o bico de rir. Eu tive paciência pra ver até o fim? Confesso que não. Porque eu já assisti, uma coisa bobinha e não sei o quê, mas é um bom filme. Então, esse pra mim tem a visão de quando você viu o filme, o momento que você vivia na época com as piadas homofóbicas e tudo. Mas aquele momento a gente podia fazer tudo aquilo. Agora não pode mais, ok, a gente não vai fazer mais. Mas não desmerecer os nossos filmes bosta lá, não. Era muito bom, velho. Eu vou ser banida, eu sei. Vai ser cancelada? Você tá com medo de ser cancelada? Eu não. Mas é importante esse tipo de discussão justamente por conta disso, porque essa questão do contexto que a gente tem hoje em dia, é o que eu falei, né? Se a gente olha pra trás com o olhar que a gente tem hoje, né? A gente corre o risco, né? De ter essa questão anacrônica mesmo, né? De você julgar o passado baseado no que você tem hoje como contexto, né? Como a gente vem falando, né? A sociedade muda e ainda bem que muda, né? Apesar da Yara falar que às vezes... Não tô falando pra você que não tem que melhorar. Não é isso, né? Não é. Mas eu estou achando que está demais. Está exagerado. A questão, Yara, é como eu falei, as coisas vão caminhando. A forma com que a gente tá olhando pro passado, às vezes a gente corre o risco e a gente vai fazer isso, né? De julgar uma coisa com o olhar que a gente tem hoje e simplesmente falar, não, cara, hoje, olhando um filme mais antigo, eu vou olhar e falar, pô, talvez seja um filme bom, mas não funciona pra mim hoje em dia. Mas isso é natural.
Isso aí vai acontecer. Se você tivesse falado assim do Van Helsing, eu não tinha ficado tão brava com você. Você falou, é uma bosta, é um lixo, e não sei o quê. Isso faz parte do checklist do Perspectivas, é falar mal do Van Helsing, é o bingo, assim, falar mal do Van Helsing, bingo. Não, mas eu vou falar o porquê do Van Helsing depois na explicação dos filmes, né? O porquê dessa questão do Van Helsing. E eu vou discordar. Você não vai discordar, eu garanto que você vai concordar comigo. Vou. Eu tô sempre certo. My curse is to vanquish evil. Now that I have your attention. His name is Van Helsing. Mas aí eu queria já puxar de vocês aí pra gente fazer a nossa rodadinha dos blocos, né? Que é o seguinte, tem algum filme que vocês não assistiram recentemente? Eu vou falar recentemente num nível assim de uns 10 anos pra trás, né? Que vocês assistiram lá na infância, na adolescência e que, cara, vocês têm até aquela preocupação de reassistir e falar, não, olha, melhor eu não assistir, deixa lá na minha memória, porque se eu assistir hoje vai ser uma merda. Tenho medo, não é uma merda, é medo. Tenho medo de assistir e me decepcionar. É o Eragon, 2006. Aquele lá da Safira. Eragon. Pô, já era ruim em 2006, né, Yara? Pois é. Então, mas eu Ele já era gostava. ruim antes de lançar. O trailer já era ruim. Já era ruim antes de envelhecer, né? Se tu já achava bom em 2006, tu pode ver de novo, pô. Então, daí eu não vou arriscar ver, mas eu gostava, eu tenho medo, porque é justamente isso, tá vendo? Mas por que você gostava? O que ele te traz na lembrança? É porque... deixa eu ver, quantos anos eu tinha em 2006, gente? Eu não lembro, eu tinha 16 anos? Tinha, né, Mel? É isso, né? Eu sou ruim de conta, tá? Você nasceu em 90, você tinha 16. É, isso mesmo, eu sou 89. Eu tava lá nos meus 16 anos. Eu achei um filme muito bonitinho. É o que tinha na sessão da tarde. Mas eu achei um filme fofinho. Eu chorei no final. Lógico, isso é importante. Aí quando ela não morreu nada e não sei o quê. Fantasia. Eu gostei. Isso porque eu tinha 16 anos. Eu, sim, achei bonitinho. Só que eu já ouvi falar também tanto mal desse filme que eu não vou assistir de novo, porque vai quebrar todo aquele sentimento de eu no sofá de casa, de tarde, assistindo, depois da escola e chorando, e enfim. Aí eu não vou arriscar. Deixa ele lá no passado. Não tem porquê eu assistir de novo. Deixa ele lá. Mas se eu assistir, eu vou falar que continuei gostando. Nem que seja o contrário. Mixed Feelings, da Yara. Eu vou falar o seguinte, eu tenho uma filha de 16 anos, que é a idade que você tinha quando você assistiu Eragon. Eu apresentei pra ela muitos filmes que ela assistiu e gostou demais. Teve uns que ela achou mais ou menos, teve uns que ela não quer assistir. Então vou dar um exemplo, por exemplo. Ela não quer assistir a trilogia De Volta para o Futuro. Meu Deus. Por que ela não quer assistir a trilogia De Volta para o Futuro? Porque eu tento fazer ela assistir isso com muita frequência. E talvez ela tenha pego um ranço da minha pressão pra ela assistir. Pode E ser. porque também ela já me viu assistindo algumas vezes assim, passando, né? Ela passa aqui, passa ali, eu tô assistindo, eu tava na televisão, eu tô assistindo. Enfim, não é que ela não quer assistir o filme porque ela acha que o filme é ruim. Ela fala pra mim, eu já sei o que vai acontecer no filme. Então eu não preciso assistir. Isso é uma coisa. É que ela é adolescente hoje, Júlio. Ela tá confrontando você. Ela é adolescente, exatamente. Mas assim, aí eu vou falar pra você, Miau, o seguinte. Ela sentou e assistiu há muito... Ela tinha acho que uns 8, 9 anos. Ela assistiu Goonies comigo. Eu não sei quantas vezes ela já assistiu Goonies. Ela já sentou e assistiu comigo o Clube dos 5. Eu não sei quantas vezes ela assistiu o Clube dos 5. É um filme difícil pra criança ver, hein? Ela adora esses filmes. Tem outros, óbvio, tem muitos outros e tal. Agora, tem um filme que eu não quero apresentar pra ela. Obviamente que quando eu falo assim, vamos assistir, ou assiste o filme e tal, eu vou sentar e vou assistir com ela. Se eu tô querendo que ela assista, é porque eu acho que é bom. Então eu vou querer assistir o filme de novo. Até porque, de repente, ela pode não entender uma coisa ou outra do filme, alguma coisa histórica, enfim, né? Forrest Gump foi um filme desse. Sentamos pra assistir, teve muitas coisas que eu precisei, historicamente, trazer ela pro que tava acontecendo e tal. Agora, tem um filme que eu não apresentei pra ela, porque eu não quero assistir de novo. Que eu acho que não vai passar na minha regra. Que é A História Sem Fim. Esse também. Esse eu tenho receio. Entendeu? A História Sem Fim, pra mim, ele não vai passar no meu crivo. Ela pode adorar o filme, mas não vai passar mais no meu crivo, a famosa regra dos 15 anos. E eu tenho aqui, tem DVD, tem Blu-ray, tudo. Mas assim, eu tenho medo de colocar ele até acho que tá na Disney Plus, não sei. Colocar ele pra assistir, porque eu tenho medo da minha reação. Ela pode adorar, mas eu tenho medo da minha reação. Eu tô achando que o Júlio não quer chorar na frente da filha. Então. Tem isso também. Olha, pode até ser, viu? Que é aquela cena do cavalo, aquela Fundando cena na areia movediça. traumatizante. Rapaz, todas as crianças traumatizadas por causa desse cavalo. Artax, você está afundando! Vamos, reaja! Você precisa agora! Vamos, Artax!
tentar. Tem que tentar. Você é meu amigo. Eu amo você. Artax! Seu cavalo estúpido! Você tem que se mover, ela vai morrer! Por favor, vem! Não desista! Não desista! Artax! E você, Fofuxo? Fofuxo, Fernanda. Não, depois dessa história da minha esposa braba, eu não vou nem chamar de Fofuxo, mas vai que tá bem. É os meninos lá que ficam falando, né? Fala aí, nosso Fofuxo. Não, mas é apelido da galera. Aí o Santiago fala assim: eu sou o Santiago e esse é o Fofuxo. Eu vou falar um que eu não assisti. Na época eu lembro que eu gostei, mas eu não assisti de novo. E eu acho que hoje eu não iria gostar, cara. Que é o Tron. O Tron? Tem fundamento. Na época eu lembro que eu gostei, mas eu não sei, pelo ritmo. Aí cai naquilo que eu falei, né? Quer dizer, é mais uma questão da tecnologia da época, que hoje a gente tem coisa muito melhor. Inclusive vai sair um filme novo do Tron aí com o Jared Leto. Vai sair novo agora. Eu também vou deixar esse filme de lado, eu não vou assistir mais. Não, eu acho que nem vale a pena, cara. Porque tudo quanto é coisa que eu leio sobre Tron, cara, fala, pô, o filme é lento, o filme é chato, o filme é não sei o quê. E ninguém fala dos efeitos especiais, porque o efeito especial a gente já sabe que é uma porcaria mesmo, que é muito antigo. Mas a maior parte das críticas que eu vejo é do pace do filme, né? Que ele é muito lento, muito arrastado. E hoje eu já não tenho mais tanta paciência pra filme muito contemplativo. Ele tem que ter uma mensagem por trás da contemplação pra me prender naquele momento. Agora, se for só o cara olhando pro nada e aquele eu não consigo, né? Pra mim não dá, cara. Então foi um que eu decidi não assistir, cara. Pela curiosidade, eu vou acabar assistindo, mas vai ser um dos últimos da lista. Acelerando, né? E você, Ribas? Cara, Locademia de Polícia. Não dá pra ver. Nossa, cara. Não dá. Será cara. que não dá? Não dá. Perigoso. Sério mesmo. Você está sendo chamado da diretoria. Então, o Michael Winslow é gênio. Pô, tem um vídeo dele no YouTube, num show de comédia, ele imitando o Jimi Hendrix. Cara, mas é um negócio assim absurdo. Ele cantando aquela música, acho que é Voodoo Child, alguma coisa assim. E esse cara tá no Academia de Polícia, que é o Jones, né? Aquele cara que faz vários sons com a boca. E o cara realmente faz aquilo e é absurdo, cara. Ele faz solo de guitarra com a boca. É possível que esse cara tá fazendo isso. A gente não acreditava que saía da boca dele aquilo, né? A gente sempre achou que era efeito sonoro. É, cara. É absurdo. Eu jurava que era efeito sonoro, velho. Não. É absurdo. Quando eu vi esse vídeo dele imitando Jimi Hendrix, minha cabeça explodiu, né? Mas o Academia de Polícia, o primeiro, tem uma questão com racismo que é muito bizarra, cara. É difícil de assistir. Tem, cara, tem mesmo. Eu tentei ver o primeiro, logo no início. Tem os Panteras Negras também e tal. O bar lá também, a cena do bar também. A primeira cena, assim, é bem chocante, cara. Tu fala, pô, não é possível que esse negócio passou na TV, cara. Sabe, eu tentei ver, não consegui não. Eu deixei pra lá. Eu lembro até a musiquinha aquela. Essa é a do bar. É uma cena que é bem colocada no filme, tem humor, não distrata, né? Não é uma cena homofóbica, mas ela tá lá e ela tá bem colocada dentro do roteiro, na minha opinião, né? Aí eu vou trazer o meu agora. Cara, eu tentei resgatar na memória esses filmes, né? De ter a preocupação de não assistir de novo. Cara, o único que veio na minha cabeça, assim, que eu lembro de ter assistido... Brokeback Mountain. É muito mais antigo. Era um filme que chama American Samurai. Qual? American Samurai. Nossa! Horrível. É um com o Mark da Cascos e o outro cara eu não vou lembrar. Só de você falar Mark da Cascos, já fudeu. Já é ruim. Já começou errado. É. Só que na época eu devia ter, sei lá, uns 10 ou 12 anos. E eu lembro que a minha sensação na época, eu falei, putz, que filme foda, porque é de luta. O cara mata o irmão dele, ele busca vingança. Era uma categoria esses filmes aí, né, meu? Sim, cara. Tinha o Lorenzo Lamas, lembra dele? Putz, verdade. É mais ou menos na mesma pegada do... Como é que chamava aquele outro cara? O... Michael Dudikoff? Não, que treinou o Anderson Silva lá, o do chute lá. Steven Seagal. Isso, ele também fazia uns filmes muito assim, né? Ele lutando, parece que ele tá tocando trompete. É esse aí, Júlio. É esse aí, Tô Júlio. mostrando para mim a capa de American Samurai. Meu Você Deus. vê que o nome do David Bradley, que eu não sei quem é o primeiro, o Mark da Casco, é uma participação especial, viu? Ele está sendo introduzido nesse filme. Ele morre nesse filme, o vilão do filme mata ele quebrando a costela, não, a coluna dele no joelho. Eu lembro disso, cara, na minha cabeça. Eu prefiro manter na minha cabeça porque eu não quero assistir de novo e ver que é uma porcaria, porque... por motivos óbvios. Né? Faça isso. Fala
pessoal, tô fazendo uma pequena inserção aqui do futuro. Caí na pilha de reassistir, né, por uma sugestão do Fofuxo, né, fui reassistir American Samurai e, cara, é uma merda. Eu não sei da onde eu tirei o plot da história que eu expliquei no episódio, né, que o Mark Dacascos morria nesse filme, se na realidade ele é o vilão do filme, né, o Kenjiro Senga. Então, cara, sinceramente eu não sei da onde eu tirei essa sinopse que eu falei, né, que ele morria com a coluna quebrada pelo vilão do filme. Enfim, não faço ideia mesmo, então acho que o filme que estava na minha cabeça era um outro filme, provavelmente deve ser um outro filme, e que eu confundi, misturei as bolas aqui com o American Samurai, e de fato, American Samurai é uma bela de uma merda. Então, não sigam o meu exemplo, não sigam as sugestões do Fofuxo de reassistir esses filmes, então deixa aí guardadinho na sua cabeça se você tem um filme desse tipo, beleza? Então, vamos voltar pro episódio. Agora vocês estão trazendo memórias pra mim, né? Tem um outro também dessa mesma leva aí, que é aquele... Como é o nome daquele filme? Que é aquele que tem um vilão caricato, que também é de artes marciais, que o rapaz é negro. Quem é o mestre? É, não é? Esse, como é o quem nome? é o mestre Leroy? É o filme do Leroy, esse aí, ó. Esse é outro. Esse é ruim, cara. Esse é ruim demais. Bruce Leroy. Se aparecer, eu não vou assistir. Falar, não, deixa aí, eu gostava do filme. Não, tudo. cara, esse é ruim na época, cara. Pelo amor de Deus, esse era muito ruim, cara. Tinha até uma magia lá na época e tal, né? Tinha um efeito especial de magia e tal. Você fala, pô, que legal. Tal. Mas hoje, deixa pra lá. Não, você falou que é um vilão caricato, eu pensei que fosse o Comando para Matar, né? Que tinha o cara lá que era o Fred Mercury. Fred Mercury. É, com chainmail lá. O do Leroy não tem como não, cara. O cara tem um Black Power, cara. Ele tem 3 saídas, 2 pro lado e 1 pra cima, o Black Power dele. O Black Power dele é uma shuriken, velho. É horrível, cara, horrível. Então, nessa pegada, esse American Samurai é um que eu prefiro deixar na minha cabeça, porque na minha cabeça tá ok. Eu gostei muito na época e, cara, não vou fazer. Ah, cara, assista, cara. Assista, vai ser bom. Esse filme do Bruce Leroy era comédia, cara. Não era pra levar a sério, não. Tinha até o Pequeno Mestre. Vocês lembram do Pequeno Mestre? Era uma série que passava na Globo. Eu lembro, cara. Que o molequinho sempre tava nos bequinhos, né? Que ele pendurava assim no negócio do bequinho e passava por cima da galera. Então, tinha esse moleque no filme do Bruce Leroy. Esse filme é de 92, meu. 92. Por isso que eu não lembro. Eu tinha 2 aninhos. 92, 7 anos. Porra. Acho que não tinha nem TV lá em casa, sério. Caralho, eu tinha 15 já, mano. 92, eu já tinha também por aí, cara. Eu sou de 82, tinha 10 aninhos. Tá vendo? Aí vocês ficam me julgando com o meu ego. Eu era novinha, ué. Vocês já estavam tudo velho. Os meus cabelos brancos estão aqui para corroborar o que você está falando. Esse filme de luta aí era sempre com muito pouco orçamento, né? Sim. Aí quando surgiu o Van Damme, a coisa meio que mudou, né? Porque os filmes dele começaram a ter muita grana pra fazer. E aí ficou super popular na época, né? Na verdade, o Van Damme surgiu num filme que ele era coadjuvante, né? Que é o Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Sim, ele era o vilão. Ele era o vilão. Foi aí que depois veio o Kickboxer. Ele tava escalado pra fazer o Predador no filme do Predador, né? Pra ser o dublê, né? Cara, dizem as lendas que é ele, cara. Na fantasia, eu não sei se é verdade ou não. Parece que é lenda. Ele foi cotado, só que pelo tamanho dele, daí não passou. Ele é baixinho. É, porque ele é bem baixinho. É. Pra atuar com o Arnold Schwarzenegger e ficar um predanão. Olha, Aí, ó, tô cancelado, junto com ele. Ai, ai. My curse is to vanquish evil. Now that I have your attention. His name is Van Helsing. Mas vamos avançando aqui agora para aquela categoria de filmes que vocês reassistiram mais de uma vez, 3 vezes e que, cara, funciona bem até hoje e que vocês recomendam aí para qualquer pessoa. Vamos lá, Yara, começa contigo. Eu tenho uma coisa, pra quem gosta de filme de romance, isso aí é um parênteses. Eu acho que os filmes de romance que não tem baboseiro, assim, romance, você pode assistir em qualquer momento que, se você gosta, obviamente, você vai chorar, você vai se emocionar. A exemplo que eu sempre falo, que é o próprio Amor pra Recordar, que eu brinco com o Miel, que ele chorou muito e eu falo isso em todos os episódios. Nossa, é bom. O Doce Novembro, que é com o Keanu Reeves e com a Charlize Theron, esse filme é de matar. São filmes que, assim, se você quer pegar, hoje eu quero ver um trailer. Eu sou assim. Aquele lá, The Notebook, como é o nome em português? É aquele que é o casal na casa de repouso velho e eles jovens, contando a história. É com o Ryan Gosling e com a... Isso, esse aí. Deixa eu ver se eu acho o nome. Diário de uma Paixão. Ah, então, esse filme é Muito maravilhoso. Diário de uma Pô, Paixão. esse
filme aí você pode assistir, tranquilo. Esse filme é muito bom. Cara, e ele é um bom que te dá raiva, né, cara? Ele é um bom que dá raiva, cara. Se você tá, assim, meio decepcionado com a vida e você tem um amor dentro do seu coração, assista esse filme, que você vai amar tendo raiva. Então, mas é isso que é legal. Assim, essa categoria de filme de romance é mais tranquilo de você ver, assim, eu não gosto de romance adolescente. Você não tem o risco de você se decepcionar. Diferente desses filmes, sejam de comédia ou os próprios de ficção. Eu já falei que o meu filme favorito de adolescência, eu falei, mas vou falar de novo pra quem não viu. E quem não viu, volta lá nos episódios, escuta que ficou excelente. O meu filme favorito de adolescência é que é A Rainha dos Condenados. Que mesmo tendo efeitos ridículos, uma transição bizarra, eu gosto de assistir. E aí eu escuto as trilhas sonoras de novo. Mas, se eu for falar pra vocês o filme que eu mais assisti repetidamente e que eu me chamar pra assistir agora, apesar dele ser longo, eu vou assistir, é Django, de 2012. Eu falo isso porque meu pai adora também. E aí a gente senta, vamos ver? Vamos. Você não para, você não pisca, você já sabe tudo, você não quer avançar. O desenvolvimento do filme é um filme que eu assistiria várias vezes. Agora, se fosse pra falar de um filme gostoso de assistir, que eu assisti recentemente, eu gosto é A Múmia, que daí já é mais bobinho. Continua engraçado. Com o Brendan Fraser ou com o Tom Cruise? O Brendan Fraser? Não, acho que é do Brendan Fraser. É o primeiro. Brendan Fraser. É muito engraçado aquele filme, gente. Assim, aquele cara é muito... Ele é engraçado. Eu gosto, assim. Então, era pra falar um filme, eu falei um monte. Mas, enfim, é isso aí. E você, Júlio? Qual que você assistiu, reassiste e recomenda até agora? Cara, eu vou falar um filme que tem alguns problemas, né? Não é nem, eu acho que nem é problema de roteiro, nem nada. Tem umas cenas que me incomodam um pouco, né? Mas é Falcão, Campeão dos Campeões. Da queda de braço lá? Da queda de braço. Eu vi esse filme no cinema. Eu adoro esse filme, cara. Eu adoro esse filme, velho. Não é um filme que eu coloco pra assistir normalmente, mas de vez em quando você tá lá na televisão, passando nos telecine da vida e tal, pumba, tá lá. E aí eu assisto da onde tiver até o final do filme. Tem uma loucuragem no final do filme que o menino pega um avião sozinho, com 12, 13 anos, e vai encontrar o pai em Las Vegas? Tem. Ele para o carro na frente do aeroporto, joga a chave pro policial, é seu o carro, entra no aeroporto, pega um avião sozinho. Mas assim, eu gosto dele. É um filme gostoso de assistir. É, pior que é mesmo. Pô, um remake desse filme aí que é mais atual é aquele Gigante de Aço. Putz, bom também. Mesmo roteiro. Pai e filho tentando se conectar. Do Hugh Jackman? É, do Hugh Jackman. É, isso é bom mesmo, velho. Só que em vez de queda de braço é briga de robô. Isso é bom, velho. É bem maneiro. Não assisti. Ô, Yara, assista, viu? Esse aí vale muito a pena, velho. Esse também eu assisti pra caramba, esse filme aí. Pra caramba. Eu já vi uns pedaços, mas assim, ando meio preguiçosa pra filme. Pô, você não é fã do cara? Pô, assim. É, mano. Não, você não entende. Tá vendo? Vocês... Ele é fã do Van Helsing, é diferente. É. Ô, Fofuxo, conta pra eles de quem que eu sou fã. Do Super-Homem, cara. Do Henry Cavill. Ah, do Henry Henry Cavill, Cavill, né? Não, mas aí também, né? O Henry Cavill, cara, não tem como não ser fã do cara, velho. Quem não é fã do cara? O cara monta computador, joga jogo. Ele faz Super-Homem, ele monta computador, ele é o Rodrigo Hilbert americano. Ele deve fazer tudo. Rodrigo Hilbert, americano. E você sabe o que ele fez com a mente das mulheres normais? Ele casou e é pai com uma mulher que, assim, ela é bonita, mas é uma mulher ok, não é aquela mulher inalcançável. Daí ela faz achar que a gente tem chance. Mas a vida é assim, ué. Eu não sei se isso é bom ou ruim, entendeu? Cada um tem um super-homem que merece. Alguns não merecem tanto. Eu vou te dar um exemplo BR, então, de uma mulher que é assim também. Paola Oliveira. Você pega os namorados que ela teve, tem uns lá que você fala assim, ó, em comparação com esse eu tinha chance. Júlia, a gente tem muito em comum. Escuta lá o episódio quando sair do Incontroverso, que eu falei dela e falei do Henry Cavill. Você vai gostar. E, Fernando, qual que é o teu aí que você recomenda? Eu vou recomendar. Um é batido. Eu acho que Matrix, o primeiro. Qualquer época que você assistir, que filme é bom. Ele tem um pace legal. Ele tem uma subida, uma escalada do personagem principal legal. Ele segue todos os passinhos ali do chamado do herói. Ele tem a recusa do chamado. Ele tem o mentor. Ele tem ali o artefato. Ele tem tudo direitinho. Ele é bem fechadinho o filme. Então, primeiro Matrix, não tem erro, cara. Pode assistir de boa. Outro filme que eu tenho aqui pra trazer pra todo mundo aí, pra quem não assistiu ainda assistir, é excelente, é o Quinto Elemento. Cara, eu adoro o Quinto Elemento, cara. Adoro o Quinto Elemento. É um dos poucos filmes que eu não consegui comprar ainda pra minha coleção. Cara, é excelente. Esse eu tava preocupado porque eu gostei muito na época, mas eu não peguei pra assistir recentemente. Nossa, cara, eu assisto ele toda vez que tá passando, ou toda vez que eu tenho oportunidade, a gente pega e assiste. É muito bom, cara. E um que eu tenho aqui, cara, eu não reassisti ele recentemente, mas eu sei que é bom porque eu assisti muito na época, é o Milagre Vem do Espaço. Cara, eu acho esse filme maravilhoso, cara.
maravilhoso. É do Spielberg, né? Você sabe por que esse filme é maravilhoso pra mim? Lógico, ele é muito bonito, ele tem uma mensagem muito bacana e tal, né? Mas ele tem a dupla, que não era uma dupla no filme, né? Mas é uma dupla que fazia o Cocoon. É o casal velhinho do Cocoon. O Cocoon é outro filme também maravilhoso, cara. Puta, que se colocar e assistir faz o quê? Um mês e pouco. Peguei o DVD, pus lá, falei, vou assistir Cocoon. É maravilhoso, cara. Cara, Milagre Vem do Espaço são umas navezinhas, robozinho. Né? Tem tipo uns robozinhos, cara, que são efeitos práticos, então são miniaturazinhas ali mesmo. E, cara, assim, o filme gira em torno dessas navezinhas dentro de um prédio que tá pra ser demolido. E, cara, a história é bonita, a mensagem é bonita do filme, a relação dos humanos com essa vida extraterrestre, né? Esses seres que apareceram ali, é excelente. O novinho, cara, o bichinho que morre, cara, eles consertam. Cara, é um filme maravilhoso, cara. Vale a pena pra caramba. Belíssima dica. Nossa. É muito bom. Esse tem cheirinho de infância pra mim. Eu não lembro da história, mas quando eu abri as imagens, eu tufo na minha cabeça. É louco isso, né? É excelente. Que bonitinho, velho. Parece a história do Up. Tem uns caras assediando lá os velhinhos que moram no prédio, que eles queriam construir um condomínio, um shopping, sei lá. Aí tá rolando essa treta ali. E no meio disso tem uma moça lá que ela tá grávida. E aí essas criaturinhas aparecem lá. Eles são tipo discos voadores, só que eles são as criaturas mesmo, são os alienígenas. O próprio né? disco voador é uma vida, né? Caraca, que legal. Ele é vivo. Cara, e os efeitos são foda, cara. Os efeitos práticos são foda pra caramba. É Spielberg, Pode né, velho? assistir. Spielberg não tem erro. E você, Ribas? Deixa eu fazer um furo antes de você falar aqui, gente, que eu lembrei do negócio aqui que vocês me deram. Gatilho de infância mesmo. Vocês lembram do Joe e as Baratas? Vocês lembram disso, gente? Joe e as Baratas. Era um filme produzido pela MTV ainda. MTV, sim. Eu acho que a gente assistiu umas 10 vezes esse filme, na época. Eu lembro da capa da fita na locadora, velho. Era a época dos filmes de comédia nonsense, né? Era o negócio mais absurdo. Você imagina que um filme desse hoje, meu Deus, eu não tenho coragem de assistir, não. Apesar que eu mato o bichinho, mas. Gente do céu, as baratas cantando. Fecha E parênteses. você, Ribas? Não, mas ela falou bem, porque ela levantou a bola, eu vou cortar. Porque ela puxou um filme da MTV. Eu vou trazer um filme que é da MTV também. Foi produzido pela MTV. Filme de 2004, que ninguém fala desse filme. Eu acho que não é um filme pra todo mundo. Tem gente que vai achar horrível. Mas eu amo esse filme, que é o Napoleon Dynamite. Eu amo esse filme. Eu já assisti esse filme, mas eu só assisti uma vez. É um filme bizarro. Ele é tipo uma crítica. Não sei se é crítica, mas mostra tipo uma família bizarra dos Estados Unidos. Uma família de classe média bizarra. E eles são dois irmãos completamente esquisitos. O irmão mais novo vai pra escola, mas é um cara grandão, sofre bullying. E tem um amigo que é mexicano, que acabou de chegar na escola, mal fala inglês. É muito doido o filme. É muito... E é do início dos anos 2000 ali. O irmão dele, mais velho, de 30 e poucos anos, não trabalha, não faz nada, fica o dia inteiro conversando com menina na internet. E é um filme mega simples, não tem nada demais no filme, tem muita bizarrice. Não conheço. Mas eu amo esse filme, eu acho muito legal. Fica a dica aí. Isso eu vou assistir também, cara. Agora fiquei curioso pra caramba. Agora, assiste com a mente aberta, porque é um filme bizarro, tá? É um filme esquisito. Ah, não, depois ele vai sair falando em todos os episódios do podcast que o seu filme é horrível, ridículo. Não. Você vai ver só. Aquela Estamos dica chegando horrível. lá, é. É muito ruim! Toma Eu cuidado. já tô avisando, não é um filme pra todo mundo. Toma cuidado. Não, eu conheço gente que acha uma porcaria, mas eu amo esse filme. Eu gosto muito desse filme. Aí o meu, nessa linha, cara, é um que eu assisti faz uns 3 ou 4 meses, se eu não me engano. Eu fui meio preocupado em assistir, porque eu gostei também muito na época, mas foi uma grata surpresa que, cara, pra mim, pelo menos, se manteve bem. Eu engatei na trilogia e depois nas sequências, né, que veio depois, que é o Pânico, cara. O Scream, né? Esse, cara, o primeiro, pra mim, funcionou. Eu achei que não fosse funcionar, mas, cara, funcionou. Assim. O Pânico ou todo mundo no Pânico? Não, o Pânico mesmo. Pânico mesmo, sabe? O Scream. É bom, cara. Ele é um filme bom. Ele não é um filme ruim, não. Cara, funcionou, Eu tenho cara. medo. Eu achei o filme um pouquinho lento, mas, cara, funcionou. Eu achei que funcionou bem, assim, bem legal a trama, assim. É porque o primeiro Pânico, ele não tem aquelas mortes escalafatosas, né? Que o cara dá a faca na orelha, tira pelo pé. Não tem esses negócios. Mas, então, assim, ele é muito bom por isso. Então, eu achei que funcionou bem. Tanto que acho que é o mais recente que fizeram, até com a atriz mesmo original, né? Que fez a Sidney, com a Dina Ortega. Cara, eu achei que funcionou também muito bem, apesar de ser épocas diferentes, mas a trama funcionou legal, cara. Assim, então, esse é um que eu recomendo, assim. Assistam quem não assistiu, né? Pânico volta lá, acho que é de 99 ou 98, alguma coisa assim. E, cara, pra mim, eu achei que funcionou bem, sabe? Apesar dos pesares do tempo, cara, achei bem legal. My curse is to vanquish evil. Now that I have your attention,
His name is Van Helsing. Então, vamos agora pra parte chata, né? Ei, Ai, não manda eu começar. Não. Você começou. Falar mal de Van Helsing? Não. Você quer que eu comece explicando o porquê do Van Helsing? Não, deixa pro final, pros ouvintes ficarem assim, nossa, é agora que essa treta vai ser resolvida, não sei o quê, ou não. essa é a hora que a treta vai ficar cada vez maior. É, não. Mas vai lá, Yara. Qual que você reassistiu e, cara, você não recomenda de jeito nenhum, cara, hoje? Então, nessa hora, se eu pegar aqui a minha colinha, vocês vão ver que ela realmente está em branco. Igual eu falei pra vocês. Eu tenho uma visão muito, muito diferente dessas coisas. Então, assim, se eu pego pra reassistir, igual teve vários filmes que eu peguei, que eu já falei que eu peguei pra reassistir, que eu achei que talvez pudesse não gostar. E, assim, me transportou pra época e eu consegui sentir o mesmo carinho. Talvez não a mesma paciência. Então, honestamente, até porque faz tempo que eu não tô conseguindo assistir filmes antigos, os que eu assisti eu gostei. Eu não tenho um filme pra falar assim, olha, eu assisti e falei, que bosta. Eu tô sendo honesta, não vou mentir, não tenho um pra falar. Mas eu posso criticar o das pessoas que vão falar em seguida. Ou elogiar. Eu pensei, vou gastar meu tempo aqui, né, que tá contando ali o contador que vocês não estão vendo, viu, os ouvintes? Tem ali igual no Faustão. Eu fui lá no meu streaming, ver os meus últimos assistidos, eu falei assim, mas não tem um filme ruim, não tem um filme que eu não gostei, eu não vou mentir, inventar. Talvez se eu fosse assistir um Vovozona da vida aí, que é muito batido, talvez, mas sei lá, do jeito que eu sou imbecil, eu vou rir do mesmo jeito. Não sei, não vai ficar em branco. Júlio, agora tá na tua mão aí. Tem um que eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês, que eu reassisti faz uns 15 dias, que é esse aqui, ó. Remo, Desarmado e Perigoso. Esse nome não me é estranho, Na cara. verdade é Remo, desarmado e mentiroso. É. Eu lembrava muito desse filme e eu lembro que eu adorava o filme, né? E aí, sei lá, alguns anos atrás eu consegui comprar 2 cópias desse filme. Comprei porque eu achei, comprei e falei, bom, uma dessas cópias já tá prometida, que o Léo Lopes também é um doido pelo Remo e ele nunca teve. Eu falei, eu vou te dar um então porque eu tenho 2. E nós vamos gravar um podcast em outro lugar falando desse filme. E eu fui reassistir pra eu falar, não, pô, esse filme é legal pra caramba. Pô, como que esse filme vai ser um filme ruim? Cara, ele é um filme ruim. Eu cheguei à conclusão, assim, que eu não lembrava do terceiro ato do filme. Eu lembrava até um pedaço do segundo ato. O terceiro ato do filme eu não lembrava. E eu assistia e falava assim, gente, como que na época eu achei esse filme... Porque eu acho que talvez até o segundo ato, ele é um filme legal. Ele até passou. Pra mim, ele até passou. No segundo ato, ele passou. Mas do terceiro em diante, nossa senhora, foi sofrível, assim. Eu assisti até em partes. Eu não conseguia assistir inteiro, não. Direto, né? Então, esse é um dos filmes. Agora, a Yara falou do Vovozona, eu lembrei de um aqui, que eu assisti na época e eu gostei, não amei o filme nem nada e tal, que é Um Príncipe em Nova York, do Ed Murphy. Nossa! É um filme que, assim, eu reassisti há mais tempo, principalmente porque saiu o segundo, né? Teve uma continuação aí dele, né? E aí eu fui assistir o primeiro. Puta, que difícil, cara, que foi pra mim assistir esse filme. O Ed Murphy é genial, faz um monte de personagem e tal, mas no fim você fala, nossa senhora. Que bosta! Tem o Darth Vader lá que faz o pai dele, né? O James Earl Jones e tal, mas puta, difícil, hein? Ai, verdade, né? Verdade. É a voz do Darth Vader. É o do Mufasa também, não é? Mufasa, exatamente. Simba. O Ed Murphy tava em alta nessa época aí, né? Verdade, verdade. Tinha muito filme dele. O Rato do Menino Dourado, lembra? Nossa. É o outro que eu vou deixar pra trás também. Vou deixar pra trás também esse filme, hein? Na verdade é uma menina, não sei se vocês sabem, né? É uma menina, sim. É uma menina, não é um menino, não. Pô, mas o Rato do Menino Dourado é legalzinho, cara. Interessante. Então, É é, bom, legalzinho porque você assistiu quando? Quantos anos faz que você não eu assisti assiste? esse tempo atrás. Eu assisti esse tempo atrás. Eu assisti recentemente e não achei tão ruim, não. Vai fazer uns 2 anos, mas por aí, mais ou menos. Mas eu assisti faz pouco tempo. Tudo é uma questão de perspectiva. Não adianta. É porque eu gosto da comédia pastelão dele. O Ed Murphy, pra mim, ele é melhor quando ele faz um papel sério, que ele leva a comédia pra aquele papel sério. Quando ele faz, por exemplo, um policial, e ele é um policial escrachado. Ele é um detetive, ele é um detetive escrachado. Do que ele ser já o cara escrachado já de vez, e aí eu já acho que ele não faz muito bem. Nossa, tinha um filme imbecil dele que ele falava com os animais também, não tinha? Que ele era o veterinário. Esse foi muito legal. Dr. Dolittle. Dr. Dolittle. Horrível. Horrível. E depois tem um novo agora com o Homem de Ferro lá, cara. Como é o nome dele? Robert Downey Downey Jr. Jr. Robert Downey Jr. Ele faz um novo Dr. Dolittle aí que, Deus. Ah, é?
Já era ruim na época, imagina esses novos. Tem um cara na mesma pegada que você falou, o cara que leva a comédia pra filme sério, que é melhor, que eu acho que é o Jim Carrey, cara. O Jim Carrey, eu acho que ele é melhor fazendo um papel sério, levando comédia, do que fazendo um filme de comédia direto, tipo Ace Ventura, tipo aquele outro que vocês falaram no começo lá, o Máscara. Será que alguém assistiu recentemente Ace Ventura? Porque era o filme mais legal do mundo. Será que aquilo presta hoje? Olha, vou assistir e conta. Eu acho que não, cara. Posso te falar uma coisa? É bom até hoje. É bom? O problema, eu vou te explicar o problema do Ace Ventura, é que muita piada ali se perde na tradução. Isso é. E aí quando é dublado, não tem graça nenhuma dublado. Isso, tem vários filmes de comédia que tem esse problema mesmo. Então fica essa dica aí. Vou assistir, depois eu conto lá no grupinho da Alegria, mas só vai poder ouvir quem tá lá no grupinho que é do Apoia-se, né, ô Miau? Tem uma cena... A cena do rinoceronte, cara, pra mim é maravilhosa, cara. Essa eu tenho na cabeça, cara. Tem uma cena no 2 que ele tá viajando de avião. E aí chega a aeromoça, fala assim pra ele, peanuts, só que ela tem um sotaque. Então ela não fala peanuts, ela fala penis. Aí ele fala assim, I have one right here. Aí aponta assim. Que legal. Em português, aí a mulher realmente. fica puta, ela repete devagar. Aí ela fala, peanuts. Cara, é muito bom. Como que fica isso em português, gente? Só que como que você dubla isso? Não dá, cara. Não tem como. Não tem como dublar isso. Os caras colocam uma piada nada a ver lá, né? Peanut? Yes, I have one right here. It's bulky, but I consider it carry-on. Peanut. Oh, I see. Amendoim? O meu amigo não precisa, é volumoso. E eu não gosto de carregar na mala. Amendoim. Eu saquei. E você, Fernando, qual que é o que você não recomenda? Cara, eu vou dizer que é o seguinte. Eu vou começar explicando o porquê. Não é que eu não recomendo o filme. Ixi, Maria. Mas ele não é um filme que na minha cabeça, assim, ele era o filme. Ele era, assim, o ápice do filme. Eu ficava assim, caramba, cara, como que fizeram isso? Meu Deus, uau, que negócio. Saí do cinema. Quando eu assisti, eu saí, assim, sem acreditar que eles estavam fazendo aquilo. E eu fui reassistir, cara. Eu peguei o livro. Eu sempre tive vontade de ler o livro. Porque o Afonso Solano, lá do Matando Robôs Gigantes, ele sempre falava desse livro. E falava que o livro era muito bom, que a pegada do livro era mais de terror, e não sei o quê. E eu estou falando de Jurassic Park. Não. Depois, eu li o livro. Aí eu falei assim, eu vou assistir o filme depois de ler o livro. Então eu li o livro e fui assistir o filme. Cara, que filme merda. É droga. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Cara, o filme é horrível, cara. Horrível. Mas em comparação ao livro, é isso que você quer dizer, né? Não. Esse é o problema. Então vamos lá. Eu vou explicar por que o filme é ruim. Vamos lá. Primeiro que ele muda muita coisa do livro, isso em relação ao livro. Os dinossauros são perfeitos. Isso não tem o que falar, dinossauro perfeito, tal, tudo mais. Mas a história é muito mal contada. Cara, é muito mal contada. Se você assistir de novo, cara, você vai ver. É muito mal contada. O parque é ridiculamente mal feito. Velho, tem uma hora que eles estão falando assim, não, os dinossauros estão presos aqui. E tem uma cerca, cara, de uma fazendinha. Eu falei, que dinossauro que tá preso aí, meu amigo? Cara, não tem lógica. O filme não tem lógica, cara. Se você assistir hoje, você olha e você fala assim, caramba, não acredito que era desse jeito. Eu lembrava, na minha mente, pra você ter uma ideia como a gente cria as coisas na mente, eu lembrava que aquela cena do T-Rex, quando acaba a energia, ele sai ali quebrando os cabos e tal, tudo mais, eram uns cabosão grosso de aço e tal, aquele negócio todo. Cara, é um fiozinho de nylon, cara. É aquele cabo que usa pra segurar ponte, né? Não, cara, é um fiozinho. É isso que eu tô falando. É horrível, cara. O filme é horrível, cara. É assim, eu fiquei decepcionado. Eu lembro que eu assisti com a minha esposa e eu terminei o filme, eu olhei pra ela e falei assim, por que eu vou fazer isso comigo? Aí ela, o que foi? Eu falei, caramba, gente, eu amava esse filme. Eu achava esse filme a melhor coisa do mundo. Polêmico, hein? Eu amava você, eu não vou te chamar de fofuxo mais. Eu achava que eu ia brigar com o Miau. Reassistam pra vocês verem. Miau, você acabou de perder o posto de briga. Eu vou usar uma frase que usaram comigo nesse podcast uma vez, que é, cara, eu respeito a sua opinião, mas você sabe que você tá errado, né? Eu acho que o problema é que tu leu o livro, cara. Acho que tu foi rever com a exigência do livro. O Júlio tentou defender ele disse que não é esse o problema, o Ribas. Ele tem a importância da tecnologia. Pra mim, até hoje, os dinossauros, o T-Rex, pra mim, até hoje é perfeito, cara. Aquela cena de perseguição é perfeita, o T-Rex interagindo ali com o carro, aquele animatrônico lá é perfeito. Toda essa parte que a gente vê e fala de Jurassic Park, toda essa parte é perfeita. Os Velociraptors são perfeitos.
feito. O jeito que eles se comunicam ali, olhando pro outro. Toda aquela pesquisa em cima dos dinossauros é muito bem feita. Não é isso a parte do filme. E é um filme que tinha tudo pra ser datado justamente por conta disso, né? Por conta de uso de tecnologia, né? E não fica, né? E não é isso, cara. E não é isso que mata o filme, cara. O que mata o filme é o restante, cara. É quem tá assistindo. É isso que mata o filme. É quem tá assistindo. O problema tá nos olhos de quem vê. O coração dessa pessoa, o cara tá morto por dentro, Yara. É impossível. Bicho. Ah, não, velho. Não, cara, não é, cara. Eu tô falando pra vocês. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que é um filme tão ruim a ponto de quem não viu não deve ver nunca? É isso? Não, é isso que eu tava dizendo. Não é um filme que eu odeio, que eu não recomendo pra ver. Eu acho que é um filme que tem que ser assistido porque ele tem as suas partes boas. Mas se você pegar e assistir aquele filme e falar assim, eu estou num parque de dinossauros, cara, não é. Se você assistir esse novo com o Chris Pratt, que não é tão bom em questão de dinossauros em si, da evolução e tudo mais, que a gente já tem isso até torta direito, mas se você olhar a estrutura do parque, você sente que você tá num parque de dinossauros. Aquele local é um local que ele está contendo dinossauros. Cara, se você assistir o filme, você ri do cara falando. Eu tô dizendo sério mesmo, sabe aquela cerquinha de arame farpado? Cerquinha de boi, né? Cerquinha de boi. É uma cerquinha de boi. Mas era elétrica, a cerca, por isso que o bicho não saía. O bicho arrebentou a cerca porque o parque ficou sem energia, cara. Não, eu sei, mas o primeiro que batesse naquela cerca, ele ia derrubar aquela cerca, cara. Mas o que segurava ele era que a cerca era elétrica, cara. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Isso é do T-Rex. Da área que eles vão lá do Triceratops e daquele gigantão lá, que é a primeira cena que eles veem do filme, o Brontossauro, aquela área é uma muretazinha. É o que eu tô falando. Pega pra assistir pra você ver. Vocês vão ver o que eu tô falando, cara. O Brontossauro é bonzinho, pô. Eles são adestrados. Ele é herbívoro, ele não come carne. É dócil. É muito ruim, cara. Não é. Cara, é muito ruim, velho. Pra mim, assim, o que pecou no Jurassic Park, eu acho que tem um pouco a ver do livro também, que a descrição do livro é muito boa, do parque em si, né, do sistema de segurança, de tudo que tinha e tal. E você olha isso no filme, não tem, cara. Parece que o cara jogou um monte de dinossauro ali na ilha e, rapaz, vamos lá, come as plantas aí. Mas tu acha que isso mata o filme total? Não mata o filme, mas pra mim acabou o brilho do filme em questão de, sei lá, cara, pra mim esse é polêmico, por quê? Porque ele tem a parte boa, que é como eu tô falando, ele é um filme que ele é assistível de boa. Hoje em dia nem tão assistível assim, porque eu acho que a história dele é muito atropelada, não é tão bem contada. E, cara, não sei, cara, pra mim não me convence. Depois de ter visto como que é uma estrutura de um parque pra dinossauros, depois de ter visto o cara tava preparando aquilo há tantos anos e não sei o quê, não me passa isso, o filme não vende isso pra mim, entendeu? Pra mim, aquele filme ele é só uma exposição de olha como que sabemos fazer dinossauro. Pronto. Então, mas aí que tá, ô Fernando, a parada é a seguinte, o primeiro filme do Parque dos Dinossauros, o parque não tá aberto pro público ainda. Não, mas ele tá pronto. Não, cara, totalmente não. Tanto que eles levaram aquela galera lá... Ele tá em teste. Não, então, mas é o que eu tô falando. Eles levaram aquela galera lá de excursão, que era um cientista, os netos do dono maluco lá e o paleontólogo com a esposa, pra conhecer a estrutura, ver os dinossauros chocando. Não é um parque que tá pronto pro público ainda. Não, cara, não é isso não. Não é isso não. Ele leva a galera lá porque é o seguinte, eles estão querendo barrar o parque. Eles estão querendo fechar o parque antes mesmo dele sair. Aí vai um cara... O parque não tá aberto pro público ainda. Então, não tá aberto pro público, mas tá pronto. Ele tá pronto. Tem os viveiros, tem tudo. Aí ele leva um cara que é dos financiadores do projeto, né, que é a galera que tá injetando dinheiro, que é o magrinho lá que morre do banheiro, né, que o dinossauro arranca ele do banheiro, né? É o advogado, pô. Então ele tá ali pra ver se aquilo ali é seguro realmente pra abrir, pra ser colocado a público. Eu sou um político do canetada, eu veto também. Ideia de merda fazer um... Não, então, justamente. Aí o cara tá lá justamente pra vetar. O cara, ele chama os paleontólogos pra poder mostrar, pra poder ter o aval dos paleontólogos que aquilo ali tá ok, e leva as crianças pra mostrar como é seguro o parque. Ó, como é seguro isso aqui. Só que o parque não é seguro porra nenhuma. Então, é todo cheio de falha, o sistema é todo mal feito. E de propósito, né? Como a gente vê lá, o Ned faz o sistema todo mal feito de propósito pra poder... É o número. E ele faz de propósito aquilo ali porque o cara era tão otário com ele que ele faz pra se vingar do velhinho. E aí ele aceita dinheiro da outra empresa pra poder vender os DNAs. Então, cara, é assim, depois que você entende isso, cara, o filme ele não passa isso pra você. Ele vai te passando assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o final. Cara, assista pra você ver hoje. Eu já assisti, cara, eu continuo achando bom. Eu respeito sua opinião. Eu não respeito sua opinião, não. Eu tô errado. Eu não respeito. Talvez se eu ler o livro eu vou ter a mesma impressão. Eu só quero, ô Fernando, que você reforce aqui qual é o seu arroba e como o pessoal te acha no Instagram. Vamos lá, hein? @_Ferkenob. Vão todo mundo lá falar que o filme é bom, mesmo ele não sendo. Olha, nessa história toda eu tenho um lado, e eu tô do lado da treta.
Eu tô do lado da treta. Eu quero ver a treta fluir, né? Exatamente. Não, essa treta aí perdeu feio. Perdeu feio com o que eu ia ter com o Miel, perdeu até a graça. Então, acabou. E você, Ribas? Diga aí o teu que você não recomenda de jeito nenhum. Se você falar Senhor dos Anéis, aí eu vou derrubar todo mundo aqui e largo mão. Não, o Senhor dos Anéis é sagrado pra mim, cara. Só tem uma coisa que eu acho tosca no Senhor dos Anéis. Uma coisa, visual. Que é a parte dos entes, que os hobbits estão sentados no ombro daquelas árvores. Porque tu vê que aquelas árvores andando, eles pisam em orc. Nunca que um hobbit ia ter quase o mesmo tamanho da cabeça daquele bicho, né? Verdade. Então, isso me incomoda, mas eu tô sendo chato. Tipo, não estraga o filme pra mim. Agora, cara, filme que eu vi na época e gostei e não recomendo hoje, é difícil, cara. Mas eu vou falar um aqui que eu acho tosco hoje, que é o Spawn. Que é do início dos anos 2000 ali. Olha, eu tinha esquecido, Ele velho. tava aqui, ó. Spawn era foda, né, cara? Eu tinha esquecido que era ruim, velho. É ruim, cara. A cena final, o efeito especial, é terrível. É ruim mesmo, cara. Mas o problema do Spawn, eu acho que é uma questão de efeito especial, não do resto. Não é, não? Não, a história é tosca. Eu vou socar o microfone na minha cabeça. E ela tá cancelando a gente já aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. Tem coisa de quadrinho que já é tosca no quadrinho, né, cara? Então, sim. Os caras vão fazer filme, é difícil. Vocês lembram do seriado da Witchblade? Nossa, cara, ainda bem que vocês não lembram disso. Fica só no Spawn, então. Que é ruim, cara. Essa questão do Spawn, acho que o Ribas ele vai concordar comigo. Eu li uma vez, um tempo atrás, que, cara, a questão do efeito especial é totalmente isso, né? É totalmente datado. Mas a cena que eu tenho na cabeça aqui e que eu imagino que seja boa, não reassisti, não vou ter coragem de assistir de novo, justamente porque eu sei que é ruim pra caramba, que é a cena da capa. A cena que ele tá descendo. Eles gastaram o dinheiro todo pra fazer a capa. Então, é isso que eu ia falar, sabe? E depois o resto, foda-se, né? Ele nem fica com capa mais, né? É. E a capa é o negócio do Spawn, né? A história do Spawn é ruim, vamos combinar? Eu até entendo que tem gente que é fã do quadrinho e tal, mas é ruim, cara, é fraco. Não tem profundidade, sacou? Vamos então pra... Até agora, hein? Vamos lá. Van Helsing. Esse aí já é carne de vaca, já. Tem que ser um pra dar mais treta que o... Tem que ser um pior que o Jurassic Park. O que eu vou trazer aqui, que eu não recomendo, que eu tentei assistir recentemente, depois eu vou explicar o do Van Helsing. Mas que esse, de fato, cara, se você tem algum carinho por games e assim por diante, sinceramente, cara, não assista. Se eu tô falando do Street Fighter, eu vou embora. Hein? Não. Mortal Kombat. Olha, tá no mesmo nível, cara, pelo menos pra mim. Cara, é Resident Evil, cara. Não consigo mais. Tentei assistir o primeiro, cara. Com a Mila Jovovich? Exato, cara. Não foi. Não foi, velho. Juro pra você, velho. E olha que eu gosto muito da série, dos jogos e, cara, não deu. É esse filme que tem aquela cena que o cara vira carne moída, que vem uns lasers e o cara fica desviando. Aí chega uma hora que fica tudo quadriculado e o cara vira carne moída. Sim. Nossa, é horrível mesmo. Eu tava vendo o making of e eu dou até valor pra forma com que essa cena foi construída depois que eu vi o making of. Apesar de que se você for assistir é uma porcaria mesmo. Mas não foi, cara. Não passou. Eu tentei, olha, eu parei na metade e desisti. Na minha cabeça é melhor que o Van Helsing. Pois é, eu também acho. Não, olha que tá pau a pau com o Mortal Kombat ali, velho. Agora a questão do Van Helsing, só pra gente tirar da sala. Yara, não é que o filme é ruim, é que o filme é muito ruim. Não, já ia falar. Cadê o GG? O GG gosta. O que me pegou no Van Helsing foi que eu fui reassistir ele com uma expectativa extremamente alta, achando que realmente era muito bom. Só que o ritmo é lento. O roteiro tem umas coisas sem pé nem cabeça que não faz sentido nenhum. E, cara, à medida que a coisa ia acontecendo... E outra, a atuação, depois você assiste com esse viés, Yara. Olhos críticos. A atuação do cara que faz o Drácula. Péssimo. É horrível. É muito caricato. Você não tem uma impressão, não é um filme sincero, é justamente um filme caricato. Não, ele se vendeu como sério. Mas você assiste com o que você quiser, entendeu? A cena que o Frankenstein tá fugindo lá e o ajudante dá um grito lá. Ainda tem o Frankenstein. Puta que pariu, é verdade. Meu Deus, que salada. É, então, ele dá um grito lá assim. Aí eu não lembro quem grita, aí o povo que tava indo matar acha ele, tipo assim, nossa, que gente, isso é ridículo, mas pra mim é de propósito. Viadas. Com certeza, cara, ele se vendeu muito como um filme sério mesmo na época, cara. Eu não lembro como ele se vendeu na época, mas eu assisti na época, gostei e achei o máximo.
principalmente por conta do lobisomem que fizeram, apesar do filme inteiro, assim, ter parte de efeito especial ruim, mas o lobisomem do Hugh Jackman ficou bonito. Quando eu fui assistir Anjos da Noite depois, que veio depois. Compara. Pega o lobisomem do Anjos da Noite e pega o lobisomem... Não, é sério. Pega um e põe do lado do outro. Filme de lobisomem bom é o lobisomem americano. É verdade. Aí eu concordo 100% com você. Nós assistimos isso lá em casa e ninguém conseguia dormir depois na roça. Mas assim, eu fiquei tão decepcionado que o Anjos da Noite virou uma febre na época também, né? Dos colanzão. E assim, quando você vê os lobisomens do filme Anjos da Noite, você compara com o do Van Helsing. Eu vou mandar pra você. Você vai te concordar comigo. Não, mas aí são duas situações. Aí que você vai concordar comigo. Não vou. A questão do Van Helsing com relação ao lobisomem, que eu acho estranho, é que, de fato, o 3D dele é muito datado. É muito PlayStation alguma coisa ali, tá ligado? Da época. Então, ele é ruim por conta disso. Ele é datado por conta disso. Pela questão do efeito especial. Da mesma forma, em contrapartida, que o Anjo da Noite, que é um efeito prático que usaram nos lobisomens, que é muito ruim também. O filme veio depois, não faz o menor sentido. Então, os dois nesse ponto... Teoricamente, era pra ser melhor, é isso que eu quis dizer. Não necessariamente. E pra quem jogou RPG, ver os lobisomens apanhar daquele jeito lá dos vampiros, é ridículo demais o Anjo da Noite. Pra quem jogou RPG, né? Não. Sim. Você sabe qual universo que esse filme do Van Helsing se encaixa bem direitinho? Naquele do... Que é o que tem até o Sean Connery, cara. Liga Extraordinária? Liga Extraordinária. Esse filme tá batendo na minha cabeça aqui pra fazer uma menção honrosa se ele é bom ou ruim. Eu pensei em colocar também, sabia? Mas eu preciso assistir, eu não lembro. Não, então, ele não é tão bom, mas ele não é um filme péssimo. Pois é. Ele tem o Dorian Gray, que eu acho um personagem muito legal. Tem até um filme separado dele, né? Que ele é um filme divertido, E tem o Sean Connery, né? Então. E eu acho que o Van Helsing, ele entra de boa nesse mundo aí, nesse universo aí da Liga Extraordinária, cara. De boa mesmo. Porque você pensa o seguinte, você tem o Van Helsing lá do Drácula, o Drácula de Bram Stoker, e onde é o Van Helsing já mais velho ali e tal, aquele negócio todo. E é um cara mais sério, é um filme mais sério e tal. E quando você vai pro Van Helsing 007, que é o Van Helsing, ele é o 007, ele vai lá, vê as armas e tal. Olha, aqui nós temos isso aqui, nós temos esse gadget, nós temos isso aqui. É o Van Helsing 007, cara. Primeiro James Bond ali, Van Helsing. É mais ou menos na mesma pegada do Sherlock Holmes do Downey Jr. Justamente. É a mesma coisa. Assim, lógico, eu não vou comparar em termos de... É que são épocas um pouquinho diferentes, né? O Downey Jr. saiu bem depois, né? Mas acho que é a mesma pegada, né? Você reestilizar ali um personagem que fica meio estranho, né? O pessoal fala que esse Sherlock é ruim, né? Assim, pela história, né? O Sherlock Holmes dos livros é um cara puramente mental, né? O do Downey Jr., o cara é um porradeiro, né? A série com o Cumberbatch é bem melhor. Não tem o Sherlock Holmes que ele é um vampiro ou eu tô misturando as coisas? Tinha um filme antigo do Sherlock Holmes jovem, que era muito bom esse filme. Não sei se vocês vão lembrar. O Enigma da Pirâmide, o nome do filme. Puta que... É excelente esse filme. Não lembro desse filme. Esse filme é produção do Spielberg. Excelente. Fica a dica aí, ó. Excelente filme. É bem famoso. Eu tenho uma menção honrosa aqui. Na realidade, eu não, sinceramente, eu não sei se é bom ou ruim, se passa ou não. É menção honrosa ou é menção horrorosa? Aí eu vou jogar pra bancada pra ver se... Porque, de fato, eu não resisti. Eu só tenho isso na cabeça, que é o Jackass. O Jackass, aquele que era da MTV, que eles faziam pranks. Os caras se quebravam todos. Exatamente. Então, veja bem. Eu acho que a gente assistia mais pela curiosidade de quanta merda eles podiam fazer. Né? Porque não era pra nós. Eu acho que existe uma diferença do humor americano para o humor brasileiro, o humor latino, né? Ele é muito diferente. Você pega aí na Netflix, você pega um stand-up comedy de um americano, meu, não tem graça nenhuma, cara. Não tem graça nenhuma. Eu assisti esses dias, eu não lembro quem foi a pessoa, mas eu lembro que eu assisti também um mais passado, que é o tal do Roast. Roast é um programa que eles têm, que eles trazem um convidado com vários humoristas, e os humoristas fazem piadas completamente pesadas. É ofensivo, né? É ofensivo, exatamente. Piadas ofensivas, e o cara tá lá pra isso. Então, o Tom Brady foi num desses programas. O grande tema das piadas foi em relação a ele com a Gisele Bündchen, que ele já tava divorciado, a Gisele Bündchen já tava até grávida já do novo marido, do novo parceiro, sei lá. Então, assim, são piadas que a gente não dá risada. Aí eu volto pro Jackass um pouco e falo assim, eu gosto de Jackass, mas eu não gosto porque ele vai me fazer rir. Eu gosto porque eu quero ver até onde eles vão, qual é o limite das loucuras que eles vão fazer. É o único motivo pelo qual eu assisto Jackass.
E gosto, tá? E gosto. Mas não é pra eu rir. Mas hoje em dia, nós temos o Jackass da comédia, né? Que é o conhecido como Partoba. Cara, Partoba é o Jackass da comédia, velho. Você vai assistir aquilo lá, o cara vai pular de um prédio pro outro. Rapaz, vamos ver aí quantos malucos de altura tem isso aí. Daí ele vai botando a fotozinha do cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malucos de altura. Mas eles ainda fazem, então, atuais? Fazem. Deve estar no episódio de 50 e tanto, sei lá. Nossa, é muito bom. Mas é o Jackass da comédia, cara. O Partoba é isso aí. Mas é que o Partoba, ele pega filmes da internet e faz os... É uma comédia de gente se dando mal, né? Agora o Jackass, eles são muito doidos, né? Eles se zoam, né? Eu lembro de um sketch, né? Não sei se nem se chama sketch. Mas os caras colocam um jacaré dentro da cozinha do pai de um deles lá. Esse cara é muito doido. E é um jacaré de verdade, não é? É mesmo, é verdade. Tem uma sketch deles que tem um casal de anãozinho num bar. Um bar normal. E aí tem uma anãzinha e tem um anão. Que é o anão deles lá, que trabalha com eles. E aí, do nada, chega um outro e começa a questionar ele, porque parece que era a mulher dele que tava traindo ele ali. Fizeram essa historinha, né? Aí eles começam a sair no soco, os dois anão e a anãzinha tentando separar e tal. Aí chamam a polícia. Só que chega a polícia, os policiais são anão também. Aí começa uma porradaria generalizada. Verdade, aí daqui a pouco chega a ambulância, os caras também são anão, cara. Nossa, que legal. E as pessoas no bar sem entender nada que tá acontecendo, cara. É um negócio muito caótico, é muito doido. É uma boa expressão, é um humor caótico. É. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei uma merda aí. Só fazer uma correção. Eu falei que ele era vampiro, misturei com o filme do Abraham Lincoln, gente. Desculpa aí, eu falei uma merda. Abraham Lincoln, caçador de vampiros, né? Um negócio assim, né? Isso mesmo. Por incrível que pareça, isso aí eu achei ok. Eu não lembro, de fato, se eu gostei. Eu lembro que eu gostei na época, mas eu não sei okay. Que olhos eu teria hoje pra ver. Com certeza eu ia gostar, porque eu tô certa, né? My curse is to vanquish evil. Now that I have your attention. His name is Van Helsing. E é nesse clima lá em cima que a gente termina esse episódio. Eu vou pedir pro Júlio fazer a propaganda dele, o jabá, né, Júlio? Então, faça aí o seu jabá, deixa aí o seu recadinho. Onde o pessoal te acha? Bom, Miau, mais uma vez eu agradeço o convite, espero estar aqui em novas oportunidades. O meu @ no Instagram é JúlioMCG, me sigam lá. Eu estou... quinzenalmente, algumas falhas existem, mas, né, por um problema de agenda, mas quinzenalmente eu estou lá no Radiofobia. No NovelaCast eu também estou aí com uma periodicidade mais errática, digamos assim, né? E no Bondcast mais ainda, mais errática ainda. Então, se você quiser ouvir mais groselhas nossas, no Radiofobia a gente tem várias entrevistas bacanas com gente legal. Tem também as nossas pautas soltas, já falamos de nostalgia, né, meu? Sim. Falar de coisa velha, pra mim é uma delícia. Eu adoro falar de coisa velha, porque são as coisas que eu lembro, entendeu? Se você perguntar agora de coisa nova, se esse programa aqui fosse pra falar de Taylor Swift, Olivia Rodrigo e sei lá quem mais, que eu não ia saber, entendeu? Mas você não gosta de Taylor Swift, cara? Não, olha, veja bem. Começa com veja bem, já vem alguma explicação. Contratualmente, por ter uma filha de 16 anos, eu não posso falar mal de Taylor Swift, entendeu? É obrigado a gostar. Agora, falar que eu entro no carro, entro no Spotify e ponho Taylor Swift pra ouvir, são outros 500, entendeu? Eu não desgosto das músicas, não. Aliás, eu prefiro muito mais Olivia Rodrigo, porque ela tem uma pegada mais dark, assim, eu acho mais legal. Eu acho mais legal do que a Taylor Swift. A Taylor Swift é muito alto em cima, entendeu? Eu prefiro mais a Olivia Rodrigo mais sorrateira. Ribas, faça aí o seu jabá. Bom, quem quiser me ouvir, toda sexta-feira, lá no Paranormal FM, nas principais plataformas de streaming, eu e meu amigo Léo, a gente fala sobre casos ufológicos, casos de terror, possessão demoníaca e outras coisas bizarras aí. Eu ia falar pra você me convidar, agora já não vou mais. Já não vou mais, cair. Se tiver alguma história aí insólita, alguma coisa que você curta aí do paranormal. Não, e nem quero, inclusive. Pode chegar. É só procurar lá, Paranormal FM, as plataformas de streaming, no YouTube também e nas redes sociais, leia-se Instagram, que é a única rede social que a gente usa atualmente. Olha, Ribas, eu recomendo fortemente, então, que você leve o Fernando lá, cara, pra contar uns causos, tem cara. umas bizarras, cara. Eu não vou levar porque ele falou mal de Jurassic Park, né? Aí, não foi mal, eu falei a realidade, gente. Por favor, assista esse filme e me fala que eu não tô errado, cara. Já nivelou a opinião dele lá embaixo, né? Aí... tô zoando. Depois dessa, Miau virou fichinha. Eu não quero ser
ser o único na face da Terra que acha isso, cara. Vai lá, Fernando. Fala aí pro pessoal onde o pessoal te acha agora. Fala, galera. Onde vocês vão me achar de novo aí, meu arroba, né? @_Ferkenobi, tudo junto aí, lá no Instagram. Eu tô lá no Incontroverso Podcast. Quem quiser passar lá pra escutar a gente lá. Não falo tanta besteira lá, porque ainda não tive a oportunidade de falar de Jurassic Park. Mas a gente fala, como o pessoal disse, groselha, até dizer chega. Acho que eu já passei pro suco de tamarindo já com esse Jurassic Park. Pior. A gente tá lá toda segunda-feira no Spotify e nos outros agregadores. E quem quiser dar uma passada por lá, você sinta-se convidado. E, novamente, um grande prazer de estar participando aqui com vocês, né? E a gente tá aí nessa. Vamos continuar botando aí as nossas groselhas e um pouquinho de tamarindo aí pra vocês na internet. Vai lá, Yara. Bom, gente, obrigada aí pelo papo. Obrigado por escutarem meus filmes ruins. E por não massacrarem tanto o meu querido Van Helsing, né? Porque o nosso fofucho acabou com a vibe ruim. Conseguiu ser pior que o Miau, entendeu? Então, assim, acho que não vai nem ter tanta graça mais essa piada, viu? Vou te contar, viu? Tô brincando. Valeu pelo papo. O meu Instagram é Yara_Hawk. Meu Deus. @Yara_Hawk. Não sei nem meu Instagram porque eu não falo pras pessoas. Meu Deus do céu. Depois o Miau corrige. Tarde demais agora. Paciência. É bom que vocês não me achem também. Fica tá tudo pentelhando certo. minha vida. Então. Quiser me escutar falando merda, eu tô por aí. Eu dou uns pitacos aqui no Perspectivas. Já dei uns pitacos lá no Radiofobia. Fui lá agora no Incontroverso recentemente. Então eu tô perdida por aí. Vocês procurem que vocês me acham. Vocês têm que escutar todos os episódios pra vocês me achar em algum lugar. Se quiser escutar eu falando merda, né? E o meu recadinho, pessoal, recadinho de sempre. Se você curtiu esse episódio, compartilha nas suas redes sociais, marca o Fernando lá. E deixa a sua opinião com relação ao Jurassic Park. Escuta esse episódio que o cara fala mal de Jurassic Park. Exatamente. Compartilha, comenta, enfim, ajuda o Spotify, né, a divulgar a gente para mais pessoas. Então, sem mais recados, até semana que vem e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu.